Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia. Ele perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Meus irmãos, hoje é sábado, dia 18 de maio de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 21, versículo 20 a 25. João parece falar de si mesmo. A conclusão do Evangelho de hoje mostra bem isso, né? João está se referindo a ele, né? Quando diz: mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam num dos livros que deveriam ser escritos. Ou seja, parece João compreender a complexidade de tudo que está sendo dito, como as coisas estão sendo escritas e a limitação dos próprios discípulos. Então João entende a necessidade de um discípulo olhar bem para si e compreender que as coisas nem sempre são do jeito que eles gostariam. Quando Pedro pergunta, e aqui é dito, né, correu a notícia de que eles pensavam que não morreria, ou seja, é uma pergunta feita em relação a João. Por isso, o discípulo que inclina a cabeça sobre o peito do mestre, aquele discípulo assim conhecido por todos como discípulo amado por Jesus Cristo, ou seja, todos têm espaço no peito de Jesus. O tempo, a hora, as circunstâncias, elas não são mais importantes do que a vida do discípulo, a vida do cristão alinhada à vida de Jesus Cristo. Então, o que te importa, né? Esta é a pergunta. O que te importa? Se vai morrer, se não vai morrer, por quanto tempo vai durar? O que é mais importante? Isso é o que é dito por Jesus Cristo, né? Então, a vida, ela é doada, ela é entregue, ela é alinhada, assemelha-se à vida do próprio Jesus Cristo. Então, o que vai acontecer? E Jesus diz, né? Ou seja, isso é mais importante? O que é mais importante? Então, há uma espécie de, não diria ciúmes, né? Por parte dos outros, mas uma certa tentativa, até mesmo da figura de Pedro, de tentar arrancar, tirar ali do mistério do peito, da intimidade de Jesus Cristo, algum tipo de informação com relação ao outro discípulo. Será se isso também não se faz presente nas nossas relações, na nossa convivência? Quantas pessoas se apoderam, tentam tomar posse da amizade com uma outra pessoa para descobrir situações em relação a terceiros, em relação aos outros, vai se aproximando com um jeitinho despretensioso, inocente, que de inocente não tem nada. A pessoa ela quer chegar, na verdade, descobrir alguma coisa com relação ao outro e se aproxima com uma posição, com uma atitude como se fosse das mais puras possíveis, mas quer simplesmente usar como trampolim, como instrumento para descobrir as relações em função do outro. É por isso, meus irmãos, que a nossa fé, ela deve ser uma fé despretensiosa, livre, desapegada,
sem calculismo, sem interesses de retorno. Por isso a liberdade na vivência da fé cristã, ela é fundamental. Eu preciso ser livre. Só na liberdade eu sou feliz e eu posso expressar um amor a Deus, ao reino de Deus, às causas do reino de Deus de forma mais autêntica, mais verdadeira. Quando eu me utilizo do meu ministério, do meu carisma, das responsabilidades que me são atribuídas segundo as intenções, eu contamino a minha própria vida, eu intoxico a minha própria ação na convivência com os outros, dentro da igreja, na família, na empresa, em qualquer lugar que eu me encontro. Então eu preciso ter uma retidão da minha própria fé, da minha própria ação, em função do outro, daquilo que me foi confiado. Então Pedro interroga, Pedro usa da proximidade para descobrir, para arrancar alguma informação em relação ao outro discípulo. Quem? João, o discípulo amado por Jesus Cristo. E Jesus disse: isso é mais importante? É isso que você quer saber? Por que você não se preocupa com as outras situações, que elas são mais urgentes, e é para isso que você está? Assim pergunta Jesus, né? Hoje a igreja celebra São João I, que nasceu na Itália no século V. O Papa, ele viveu no ano 523, dedicou sua vida à causa da paz religiosa e civil, restaurou a igreja e promoveu a música sacra e a reforma litúrgica na igreja. Este Papa São João I deixa o grande exemplo do seu serviço nas reformas e melhorias da estrutura da própria igreja. Roguemos a Deus, queridos irmãos, que hoje, neste sábado, véspera da solenidade de Pentecostes, em que o céu será derramado sobre o mundo em forma de dons e carisma, que procuremos assim viver a nossa fé, testemunhar a nossa alegria no Cristo, olhando sobretudo para as causas mais urgentes em favor da caridade, do amor aos preferidos de Jesus Cristo, os pobres, os esquecidos, os abandonados, isolados, os deprimidos, todos, que cada um procure viver a sua fé, doando-se por inteiro. Que neste sábado Deus te abençoe, te ilumine, te proteja e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.